Bom dia, turma! Hoje eu venho apresentar para vocês os critérios de divisibilidade. Eles estão na página 70. Eu gostaria que vocês pegassem a apostila e acompanhassem comigo, por favor. Vocês vão perceber que nós pulamos a página 68 e a página 69. Por quê? Porque na página 68 vem aquele jogo, aquele mais atitude do nosso material. E a página 69 é referente a esse jogo. Como pelas nossas aulas online não tem como a gente ter essa interação para executar esses jogos, então quando chegar nesses jogos a gente vai ter que pular, tá? Então é por esse motivo que eu pulei a página 68 e 69 e já fui para a página 70. Então vamos lá. O que é critério de divisibilidade? É um conjunto de regras que nos permite olhar para um número e verificar se ele é divisível por um outro número, certo? De uma forma muito mais fácil, mais rápida, sem precisar fazer o cálculo daquele número, tá? Então vamos lá. Começando pelo critério de divisibilidade do número 2. Quando eu sei que um número é divisível por 2? Quando esse número for um número par. Então, esse é o critério de divisibilidade do 2. Por exemplo, 50 é divisível por 2? Sim, não precisa de fazer conta, porque 50 é um número par. 37 é divisível por 2? Não precisa fazer conta, porque 37 é um número ímpar e só é divisível por 2 os números pares, certo? Agora, critério de divisibilidade do 3. Para eu saber se um número é divisível por 3, eu tenho que somar os seus algarismos. Se essa soma for um múltiplo de 3, então este número é divisível por 3. Quer ver? Vou pegar um número pequenininho aqui para a gente ver se ele é ou não divisível por 3. Então vamos lá, ó. Vou pegar o número 27. Para eu saber se ele é divisível por 3, eu devo somar os seus algarismos. Quando eu somo, 2 mais 7 dá 9. 9 é múltiplo de 3? Sim. Então, 27 é múltiplo de 3. 27 é divisível por 3, certo? Agora vamos pegar um número maior. Então, vou colocar esse número aqui, ó. Então, vamos lá. 2.784. Esse número é divisível por 3? Para eu saber, basta somar os algarismos, certo? Então, vamos lá. Somando, eu tenho 2 mais 7, 9. 9 mais 8, 17. 17 mais 4, 21. 21 é múltiplo de 3? Sim. Então, eu posso dizer que 2.784 é divisível por 3. Se eu efetuar a divisão, eu chego em um resto zero, ok? Bom, agora, critério de divisibilidade do 4. Para eu saber se um número é divisível por 4, eu olho os dois últimos algarismos da direita, ou seja, eu olho a unidade e a dezena. Se esses dois algarismos juntos formam um múltiplo de 4, é porque este número é divisível por 4. Ou então, se os algarismos da unidade e da dezena terminarem em 00, significa que este número é divisível por 4. Então, vamos ver um exemplo? Bom, o número 500. O número 500, ele termina em 00. Então, ele é divisível por 4? Sim. Outro número,
Ó, 216. Eu venho aqui e olho os dois últimos números da direita, ou seja, unidade e dezena. Olhando a unidade e a dezena, que número que formou? Formou 16. 16 é múltiplo de 4? Sim, então eu posso dizer que 216 é divisível por 4. Sem efetuar cálculo, eu consigo ter essa conclusão. Então, critério de divisibilidade, ao contrário de que muitos pensam, né, que é uma matéria a mais para a gente estudar, ele vem para facilitar a nossa vida, né, para encurtar o caminho aí ao responder se um determinado número é ou não divisível por outro. Então, vamos continuar. Critério de divisibilidade do 5. Para um número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou em 0. Então, vamos lá, ó. O número 250, ele vai ser divisível por 5? Sim, porque ele termina em 0. O número 125 vai ser divisível por 5? Sim, porque ele termina em 5. Então, é só eu olhar a terminação do meu número. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 5 ou em 0. O número 133 vai ser divisível por 5? Não, porque ele termina em 3. Deu para compreender? Vamos para o próximo. Critério de divisibilidade do 6. Então, esse aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Então, ele tem que ser divisível pelos dois. Não adianta ser por um e não ser pelo outro. É pelos dois. Então, vou pegar um exemplo bem simples, depois a gente pega um maior. O número 18. Bom, o número 18, ele é divisível por 2? Sim ou não? Sim, porque ele é um número par. Então, ele é divisível por 2. O número 18, ele é divisível por 3? Sim, porque se eu somo seus algarismos, essa soma dá 9. E 9 é múltiplo de 3. Então, olha a conclusão que eu chego. Se ele é divisível por 2 e se ele é divisível por 3, então eu posso garantir que ele também será divisível por 6. Então, vai ser sempre assim. Para eu verificar o critério de divisibilidade do 6, eu tenho que verificar o critério de divisibilidade do 2 e do 3 naquele número. Se ele for só por um deles, ele não vai ser por 6. Quer ver? Olha aqui, ó, o número 14. O número 14, ele é divisível por 2? Sim, porque ele é um número par. Mas ele é divisível por 3? Não, ele não é divisível por 3, porque a sua soma dá 5, e 5 não é múltiplo de 3. Então, eu posso dizer que 14 é divisível por 6? Não, porque ele não foi divisível por 2 e por 3. Ele foi divisível apenas pelo 2. Então, ele não será divisível por 6. Deu para compreender? Então, agora vamos para o próximo, que é o 8. Critério de divisibilidade do 8 é parecido com o do 4. Só que o do 4 eu olhava, cadê? Eu olhava os dois últimos algarismos da direita. No critério de divisibilidade do 8, vocês devem estar acompanhando aí pela apostila, eu olho os 3 últimos algarismos da direita. Então, a única diferença é essa, tá? Então, olha só. Para eu saber se um número é divisível por 8, eu tenho o seguinte, ó. Se esses 3 últimos algarismos aí da direita terminarem 0, 0, 0, é porque esse número é divisível por
8. Ou também, se os 3 últimos algarismos, por exemplo, ó, for um múltiplo de 8. Então, olhando para cá, os 3 últimos algarismos aqui, ó, formou qual número? Formou o número 16, não é? 16 é múltiplo de 8? Sim. Então, eu posso afirmar que 1016 vai ser divisível por 8. Se eu efetuar essa divisão por 8, o resto dessa divisão vai ser igual a 0. O critério de divisibilidade do 9 é parecido com o do 3. O do 3 eu não tinha que somar os algarismos e verificar se essa soma era um múltiplo de 3? O 9 é a mesma coisa, só que eu tenho que verificar se essa soma é um múltiplo de 9. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui o número 810. O número 810, ele é divisível por 9? Vamos somar os algarismos. Quando eu somo os algarismos, o que eu tenho? 8 mais 1, 9. 9 mais 0, 9. Então, a soma dos algarismos resultou em 9. 9 é múltiplo de 9? Sim. Então, eu posso afirmar que esse número aqui, 810, é divisível por 9. Vamos mais um exemplo aqui então, ó. 729 é um número maior, né? Então, vamos lá. Vamos somar os seus algarismos. 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. A soma deu 18. 18 é múltiplo de 9? Sim. Então, eu posso afirmar que 729 vai ser divisível por 9. Agora, por fim, 10, 100 e 1000. Qual é o critério de divisibilidade destes números? Vão ser os números terminados, respectivamente, em 0, 00 e 000. Então, por exemplo, o número 20 é divisível por 10? Sim, porque ele terminou em 0, certo? E assim sucessivamente. O número 500. O número 500, ele vai ser divisível por 10, porque ele terminou em 0. Ele vai ser divisível por 100, porque ele terminou em 00, certo? Agora eu vou pegar um outro exemplo. 6.000. O 6.000, ele vai ser divisível por 10 porque ele terminou em 0. Ele vai ser divisível por 100 porque quando eu olho os 2 últimos algarismos é 00. E ele também vai ser divisível por 1.000 porque quando eu olho os 3 últimos algarismos, isso terminou em 000. Então, esses foram os critérios de divisibilidade que eu, professora Aline, tinha para passar para vocês, alunos do 6º ano. Por que eu estou falando isso? Porque existem outros. Existe, por exemplo, o critério de divisibilidade do 7, o critério de divisibilidade do 11, só que eles são difíceis. E aí, mais vale a pena efetuar a divisão do que aplicar a regra daquele critério de divisibilidade. Então, a gente explica aquilo que é mais fácil, né? Para encurtar esse caminho aí. O que é mais difícil, a gente larga para lá, tá bom? Então, essa foi a aula sobre critérios de divisibilidade. Espero que todos vocês tenham entendido. Um abraço!